Olá, tudo bem? O assunto agora é imóveis que são comprados via consórcio. Você tem ideia de quantas pessoas compram imóvel no Brasil via consórcio? 545 mil pessoas. São dados da ABAC. Paulo Rossi, presidente da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Ana. Boa tarde. É isso, né, Paulo? 545 mil pessoas compram imóvel neste momento no Brasil via consórcio. Sim, hoje o consórcio, na verdade, possui 3.800.000 participantes, né, em toda a sua carteira. E o segmento de imóveis conta com 545 mil participantes. Então, uma expressiva parte da população aí realmente está optando pelo consórcio por ser uma poupança programada, né, e que leva o consumidor à construção do seu patrimônio. E Paulo, como é que funciona um consórcio para imóvel? Você vai na construtora, você escolhe o teu apartamento, fala, vou pagar com consórcio. Aí você pega uma carta de crédito, como é com o banco? Como é que é? Na verdade, o consumidor tem que identificar uma administradora de consórcios devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil. A administradora lá vai ter grupos com faixas de crédito. O consumidor vai identificar qual que é o crédito que ele deseja, correspondente àquele imóvel que ele tanto almeja. Aí ele vai aderir a um grupo de consórcios e vai participar desse grupo de consórcios como um consórcio de automóvel, por exemplo. Vão haver sorteios, vão haver lances, e o consorciado, para fazer jus ao seu crédito, ele vai ter que ser exatamente contemplado por sorteio ou por lance. Entendi. Assim que ele for contemplado, ele vai pegar essa carta de crédito e vai no mercado de imóveis, escolher o seu imóvel e fazer, se Deus quiser, um bom negócio. Tem limite essa carta de crédito? Sei lá, só vale para imóvel no máximo de 500 mil reais? Tem algum limite? Não, na verdade, quem fixa essas faixas de crédito é a própria administradora. Então, no mercado, nós vamos encontrar créditos das mais faixas variadas. Pode ser de 30 mil e tem administradoras que trabalham até 800, 900, 1 milhão de reais. Olha mesmo? Quer dizer que tem gente rica que compra imóvel via consórcio. Exatamente. Hoje, predominantemente, nós temos as classes A e B comprando consórcio. Então, o grande desafio das administradoras hoje é realmente buscar os consumidores das classes C e D, que são essas classes emergentes que estão chegando aí com muita vontade de consumir. E Paulo, me diz uma coisa, quanto é que estão os juros para comprar um imóvel via consórcio? Na verdade, no consórcio não há cobrança de juros. Há cobrança de uma taxa de administração. De quanto está essa taxa? Olha, essa taxa de administração, cada administradora fixa a sua taxa, tá? Mas geralmente, se a gente pegar um grupo aí mais ou menos de 150 meses, a taxa de administração é mais ou menos em torno de 20%. Além da taxa de administração, 20% sobre... 20% que você dilui ao longo desses 150, 200 meses, dependendo do prazo, né? Tá. Então vai dar 0 ponto alguma coisa ao mês, né? E além disso, pode ser cobrado também o fundo de reserva e o seguro de vida, tá? Então nós temos hoje, basicamente, esses 3 componentes que o consorciado vai ter que pagar. Taxa de administração, fundo de reserva se for cobrado e seguro de vida. Tem ideia de mais ou menos quanto sai isso, essas três cobranças no mês para o Olha, consumidor? dá em torno de mais ou menos 0,2 sobre o valor do crédito. Então vai depender muito do plano, né, e do prazo de duração. Mas geralmente entre 0,2 e 0,25 ao mês sobre o valor do crédito. Então o consorciado, por exemplo, se tem um crédito do valor de 100 mil reais, é 0,2, 0,25 sobre esse valor do crédito. Ao passo que se eu fosse ao banco pedir uma carta de crédito, você tem ideia de quanto seria, só para a gente comparar um pouco, Paulo? Olha, hoje nós temos aí realmente planos de financiamento os mais variados possíveis em bancos, né? Hoje geralmente é se cobrado aí no mínimo de 10,5% a 12% ao ano. Né, enquanto que o consórcio cobra de 0,2, 0,25 ao mês. Ou seja, comparado o consórcio ao plano de financiamento, realmente é um plano bem mais barato. Qual que é a desvantagem do consórcio no quesito imóvel, Paulo? Olha, é exatamente a questão de que o consorciado tem que esperar para ser contemplado. Então, o consumidor tem que identificar perfeitamente o perfil dele. Se ele precisa do imóvel imediatamente, talvez o consórcio não seja a melhor opção. Por quê? Porque demanda exatamente a contemplação por sorteio e por lance. Agora, ele pode ser contemplado logo em seguida, ou ele pode ser o último a ser contemplado também. Esse é o risco do negócio. Então, é aquela coisa, é muito menos o risco e muito mais opção do consumidor. Agora, por outro lado, se ele tiver uma reserva técnica, uma reserva financeira, ele pode oferecer o lance. Se o lance dele for o vencedor, então ele faz jus ao recebimento daquele crédito, então ele vai no mercado e vai barganhar a compra daquele imóvel. Ele pode, é como se ele tivesse um dinheiro à vista. Então, o consórcio é o poder de quem compra à vista. Essa é uma das grandes vantagens, né? Não ter juros, o pagamento é integral, ou seja, se com crédito você realmente
faz o pagamento integral do valor do imóvel, né? E acho que essas são as grandes vantagens. Agora, Paulo, uma vez que a pessoa é contemplada, ela pode quitar aquele imóvel na sequência, se ela tiver a grana, se ela ganhou uma herança, se ela vendeu um outro apartamento, ela pode quitar aquilo? Não há problema nenhum. E há abatimento? Há abatimento das parcelas vincendas, ou seja, você foi contemplado, você está lá, já pagou 40%, por exemplo, do valor da sua cota. Restam-lhe 60%. Você pode pegar esse valor que você falou, de uma herança. Agora, uma outra vantagem também, eu gostaria de destacar aqui, que é a possibilidade de o consorciado, se ele for um trabalhador e ele tiver recurso no fundo de garantia, ele utilizar exatamente os recursos do fundo de garantia para amortizar totalmente, parcialmente ou pagar até parte das prestações com os recursos da conta vinculada do fundo de garantia. Isso é novidade, né? Uma coisa recente. É uma coisa recente, é uma lei que foi aprovada o ano passado, ela entrou em vigor agora recentemente. E já nós temos aí uma quantidade razoável de consorciados já utilizando os recursos do fundo de garantia exatamente numa dessas possibilidades. Agora, essas três novas, vamos dizer assim, conquistas do consumidor, ela vem se somar a outras que já eram permitidas no consórcio de imóveis. Quais seja o oferecimento do lance ou a complementação do valor do crédito. Por exemplo, seu cartão de crédito valor de R$100 mil. Você tem lá o recurso no fundo de garantia na ordem de R$40 mil. Se você obedecer aquelas condições fixadas pelo conselho curador e pelo agente operador, no caso a Caixa, você pega esses R$40 mil mais os 100 mil do valor da sua carta de crédito e você compra um imóvel de R$140 mil. E esse valor da carta de crédito, ele, uma vez fechado, ele é fechado? Ou, por exemplo, eu achei agora um imóvel de 200 mil e minha carta de crédito é 80 mil. Dá para negociar essa carta de crédito, Paulo? Olha, essa carta de crédito, na verdade, se for do valor de 80 mil, você vai poder comprar um imóvel de 80 mil. Agora, você pode complementar ela com esse exemplo que eu te dei, com os recursos do fundo de garantia, por exemplo. Paulo, muito obrigada por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Muito obrigado, Anny, pela atenção. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista aqui no Economia. Dessa vez a gente falou sobre imóveis via consórcio. Eu te espero no próximo bate-papo. Até lá.